Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, hoje com apenas 2 vídeos pra gente falar sobre Botafogo. Precisava dar uma relaxada na mente também, eu sei que vocês também, mas a gente tem que conversar sobre esse momento atual do nosso clube. Hoje ainda é dia de falar de ontem. A partir de amanhã, a gente tem que comentar muito sobre a partida decisiva contra o Carabobo pela Copa Libertadores da América. Mas a gente tem que conversar mais pontos sobre esse ano do Botafogo, esses primeiros 5 meses e 4 dias, né, do ano de 2025, que parece que a gente não entrou na temporada. E são vários erros que a gente falou, mas eu vejo muita gente falando assim sobre os erros de planejamento desse ano. Mas sabe qual o principal erro de planejamento desse ano? Que a bola não está entrando também. Ano passado, o Botafogo flertou e, graças a Deus, nós tivemos sorte ali no primeiro trimestre do ano. Porque o Botafogo, ele joga uma pré-Libertadores com técnico interino. E a gente também deu muita sorte ano passado, que na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo, ele teve várias lesões. Por exemplo, o Júnior Santos virou centroavante ano passado, porque o Botafogo não tinha reservas. Matheus machucou, Tiquinho machucou, e o Janderson tinha sido vendido para a equipe do Vitória um pouco antes da janela ter sido fechada. Depois da janela ter sido fechada, você teve as duas lesões, tanto de Tiquinho e de Matheus Nascimento. E o Botafogo ficou com o Júnior Santos improvisado de centroavante. E depois você teve uma mudança tática, que o Júnior passa a ser um segundo atacante, no esquema que o técnico fez. O Botafogo contratou ano passado como suas duas principais peças para o início do ano para as pontas, Luiz Henrique e Jefinho. Os dois se machucaram. O Botafogo não teve nenhum dos dois para as partidas pela fase preliminar da Copa Libertadores da América. Tínhamos Vitor Sá, que foi vendido ali por causa muito do técnico anterior e também por problemas particulares que o jogador teve, acabou sendo vendido. O elenco era curto ano passado, muito curto no primeiro trimestre do ano. O técnico chega no início do Campeonato Brasileiro, como havia chegado o Luiz Castro em 2022. Mas tudo deu certo no ano passado. A bola entrou. Muitas bolas que neste ano batem na trave saem, ano passado batiam na trave e entravam. Os caras dos outros times entravam cara a cara com os nossos goleiros e os nossos goleiros pegavam. As grandes jogadas aconteciam. O Júnior Santos virou o artilheiro da Libertadores, o cara que decidiu os jogos. E nesse ano isso não está acontecendo. Ano passado, o planejamento também teve muitos problemas, mas a bola entrava. E quando a bola entra, você esquece do planejamento ruim. Esse é o grande X da questão, que a gente não para e analisa que ano passado também aconteceram erros. E agora, com a cabeça um pouco mais fria, você consegue analisar isso. Ano passado o planejamento não foi bom, principalmente no primeiro quadrimestre, no primeiro semestre, vamos colocar assim. Mas a gente conseguiu a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores com elenco limitado e com técnico interino. A gente chega na fase de grupos da Libertadores com elenco totalmente esfacelado, porque você tinha poucas peças. E as peças que você teve contratadas se machucaram. Olha, algo semelhante a este ano. Santi Rodrigues machucado, não joga, teve lesão. Natan Fernandes, a mesma coisa. Aconteceu isso com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique se machuca em Volta Redonda. Ele vai para Betis para resolver problemas particulares. Chega e é colocado pelo Thiago Nunes em um jogo nada a ver contra o Voltar, se machuca. Algo semelhante ao que aconteceu nesse ano com Bastos no jogo do Campeonato Carioca, onde o técnico interino coloca o Bastos em um jogo que não tinha necessidade, assim como o Arthur em uma partida que não tinha necessidade. Semelhanças. O planejamento ano passado também não foi feito corretamente, mas a bola entrava. A bola entrou e ganhamos. Aqui, tá aqui atrás de mim, vocês puderam ver. Os 2 títulos. As coisas funcionaram. No segundo semestre você reforça o elenco, você tem um elenco mais forte, as coisas acontecem. Mas a bola entrava. Todos nós, botafoguenses, assistindo esse vídeo, a gente se baseia muito pelo resultado de campo. O resultado de campo que acaba sendo o impactador nas ações. E nesse ano a bola não entra. Nem sempre a bola vai entrar. E a bola entrando, ela apaga os erros. O planejamento foi muito errado nessa temporada, como havia sido ano passado também. Mas a bola entrou. E quando a bola entrou, a gente esqueceu de tudo o que aconteceu. E nesse ano, o Textor achou que novamente poderia demorar para contratar algumas peças que chegavam ali
no decorrer da janela, perdão. Você teve um técnico chegando já no começo do Campeonato Brasileiro, não passando pelas duas competições, colocando assim um paralelo, né? O que a gente teve de Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana é algo semelhante ao que ano passado foi a fase prévia da Copa Libertadores da América, né? As duas fases anteriores. Eu coloco como uma similaridade. A gente não teve um técnico como ano passado, nós não tivemos. Os erros estão aqui. A gente ganhou ano passado e achou que por a gente ter zerado o jogo, esse ano a gente podia errar de novo. E nem sempre a bola vai entrar para pagar os erros. Isso acontece no futebol. Às vezes a bola não entra. A bola, como diria o grande livro, né, sobre a gestão do Barcelona, a bola não entra por acaso. Tem hora que a bola vai entrar por acaso, mas no decorrer não. O meu entendimento é que essa temporada de 25, ela já tem que servir de lição para as próximas do Botafogo. Para o Textor ver que nem sempre a bola vai entrar com um erro de planejamento. E em 22, ela entrou inicialmente, depois deu problemas, mas você conseguiu arrumar casa em meados de 22. Nesse ano, a bola tem que ser ajustada, a gente tem que corrigir a casinha no meio do ano. Só alguns exemplos que muita gente deve ter se esquecido. Ano passado, por exemplo, em jogos decisivos na Libertadores, nosso banco tinha meninos como Yarley e Fabiano. Nós não tínhamos um centroavante reserva no banco. Tanto é que na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, quem joga de centroavante é o Eduardo. O Eduardo que virou um camisa 9. Essa mudança de posicionamento do Savarino para um meia armador também acontece por circunstâncias na temporada. Repito, quando a bola entra, a gente esquece de muitas coisas. Ano passado, houve erros, o Botafogo teve problemas físicos e problemas também de um elenco mais curto no primeiro trimestre. Aliás, no primeiro semestre. Depois as coisas aconteceram, conseguimos passar para as oitavas, estávamos vivos no Campeonato Brasileiro e a gente se lembra muito da reta final. Mas o primeiro semestre do ano passado também foi muito complicado. E também, para a gente não deixar todos os pontos sem os pingos nos is, o Renato Paiva, ele também tem que fazer as coisas acontecerem positivamente para ele. Ele acaba jogando uma carga muito maior em cima dele também. Ontem, se ele fosse um técnico que pensasse um pouco mais em algumas coisas, era muito mais fácil ele tirar a responsabilidade total em cima dele de colocar Newton e Patrick de Paula. Não seria muito mais fácil ele ter colocado Danilo e Alan juntos ao Marlon Freitas, se você quisesse ter 3 jogadores no meio campo, 3 jogadores experientes, do que você jogar uma responsabilidade muito grande para si com o Newton e também o Patrick de Paula, que é um jogador que já entra em campo com críticas. O Patrick pode ter 10 gols em um jogo. Se ele errar no outro, o torcedor esquece o que ele faz. Porque é um jogador que já não tem a paciência da torcida. Esse ano é um ano que tem que servir de lição para todos no Botafogo. Aconteça o que acontecer daqui para frente. A gente pode ganhar 3 títulos nessa temporada. A temporada não acabou. Tá muito difícil você conquistar o título brasileiro. Ficou muito longe. Estamos muito longe não sabemos como que vai terminar essa rodada, mas as diferenças podem abrir muito para os primeiros colocados. E a gente ter ali um Campeonato Brasileiro já praticamente jogado nas mãos, né, dos outros times. Mas a temporada pode mudar. Mas mesmo se a gente ganhar alguma coisa, o que aconteceu nesses primeiros 5 meses não pode ficar apagado. Ano passado, o que aconteceu? No início do ano, pela bola ter entrado, a gente achou que esse ano pudesse acontecer de novo. Que eu sempre falo aqui, ninguém quer a saída do John Textor. Isso é loucura, é absurda a gente falar isso. Mas é aquilo que eu sempre falo, os erros do Textor, eles aparecem da mesma maneira que as glórias, porque ele é personalista, né? É uma SAF personalista. Então, quando você tem essa SAF personalista, o que acaba acontecendo quando os erros estão latentes, a gente critica o John Textor, quando ele acerta, a gente elogia o John Textor. Mas pra gente encerrar, aconteça o que acontecer daqui para frente, até mesmo se a gente conquistar um título, não é para ficar apagado o que aconteceu nesse começo de ano, não é para colocar uma borracha e achar que ano que vem dá para fazer a mesma coisa. É abdicar de você ter um técnico já no início de uma pré-temporada, de você trazer os jogadores mais cedo para você ter uma preparação, identificar lacunas do elenco no início do ano. Não é para você esquentar com o Campeonato Carioca, isso eu acho que é certo. O Botafogo não tem que esquentar com o início do Campeonato Carioca, mas trabalhar no Campeonato Carioca como se ele fosse uma pré-temporada na realidade. Não você montar o seu time no Campeonato Brasileiro, onde 2, 3, 4 derrotas te tiram da competição, como aconteceu nesse ano com a gente. É isso. Os erros do ano passado a gente conseguiu esquecer pelos títulos, mas os erros do ano passado, no início do ano, vieram para 2025 e a gente continuou errando, só que nesse ano a bola não está entrando.
e quando a bola não entra, os erros ficam mais aparentes. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Também entre lá agora na Mais Ágil, empresa especializada na antecipação do fundo de garantia. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. Link aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Antecipe seu fundo de garantia só se você tiver tudo passado da melhor maneira possível. Valeu, gente. Beijos, fiquem com Deus. Volto às 6 da manhã, 5 da manhã de amanhã, com o nosso giro de notícias. Valeu, fui, tamo junto.